Olá, hoje nós falaremos sobre a cromatografia de afinidade empregada na validação de alvos moleculares. A cromatografia de afinidade é um dos métodos mais eficientes para a purificação de proteínas, possibilitando um alto rendimento com um número reduzido de etapas. A separação das moléculas elas têm como base a interação específica molécula-alvo com um ligante imobilizado na matriz. Forças envolvidas nessa interação podem ser do tipo não covalentes, representadas pelas eletrostáticas, hidrofóbicas e ligações de hidrogênio, ou covalentes, podendo ser representadas pelo ponto de ebulição e ponte de sulfeto, por exemplo. Nesse quadro, a gente relaciona uma separação por cromatografia de afinidade através de uma mistura de proteínas, onde se observa que a coluna ela é empacotada com um gel e partículas de gel elas são recobertas de anticorpos anti-A. Proteínas que não são de interesses, que não ficam retidas, elas são desprezadas, enquanto as que têm afinidade, elas vão interagir e permanecer ali retidas. Com isso, a gente vai ter a formação de um complexo, que é representado pelo complexo anticorpo, antígeno, e ele pode ser desfeito, obtendo futuramente o antígeno A puro, que é o composto de interesse. A cromatografia de afinidade ela é baseada na afinidade de ligação. Essa técnica ela vai ter como princípio de separação a capacidade das proteínas se ligarem especificamente a outras moléculas, como o exemplo das lectinas, que se ligam especificamente a carboidratos através de ligações não covalentes, desde que as lectinas têm propriedade de se ligar a carboidratos em colunas comerciais contendo suportes polissacarídeos. Essa técnica, da cromatografia de afinidade, ela emprega o princípio de adsorção bioseletiva, ou seja, apenas as proteínas específicas elas adsorvem na resina e as demais elas são eluídas durante a lavagem. Este é o caso, por exemplo, da purificação de anticorpos monoclonais. Aqui existem tipos de ligantes em cromatografia de afinidade representados pelo quadro abaixo. Como exemplo, podemos citar uma ligação específica da molécula-alvo, os análogos de substratos ou inibidores de enzimas, os agonistas ou antagonistas de receptores, apitenos ou determinantes antigênicos de anticorpos, ligantes com tag ou marcação, glutationa S-transferase e polihistidina. Aqui nós temos grupos específicos, grupos específicos para a separação assim desses grupos, onde existem exemplos que podem ser vistos através do quadro ao lado. Mais um exemplo seria a questão dos sítios de ligação de proteínas AGL à imunoglobulina, que permitem a purificação de anticorpos por cromatografia de afinidade. Nesse caso também, a gente tem uma purificação de proteína com cauda de histidina, através da purificação de biomoléculas contendo grupos doadores de elétrons em resíduos de aminoácidos expostos na superfície, como o anel imidazol de histidina, os quais eles são primariamente responsáveis pela interação biomolécula-íon metálico. Aqui a gente relaciona o DNA recombinante, onde foi possível incorporar caudas em proteínas que não contêm naturalmente espécies doadoras de elétrons, tal como a fusão de sequência de 6 histidinas na posição C ou N-terminal da proteína-alvo, conferindo a mesma possibilidade de purificação por cromatografia de afinidade. Com isso, a gente percebe que a cromatografia de afinidade ela é baseada em interações biológicas altamente específicas entre duas moléculas, que pode ser um antígeno, anticorpo, enzima, substrato, receptor e ligante, ou até mesmo proteínas e interações de ligação de ácido nucleico, por exemplo. Essa técnica ela é útil pela sua alta seletividade e resolução de separação em relação às demais técnicas, aos demais métodos cromatográficos. Obrigada.